Bom, gente. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês sobre o homem de Neandertal, então, é que ele surgiu há 400 mil anos atrás e se extinguiu há 28 mil anos, mais ou menos, 30, 28 mil anos atrás. Ou seja, ele vai conviver sim com Homo sapiens, né, na Europa. Ok, quando vocês forem olhar lá no nosso livro didático, vocês vão ver que ele não aborda no livro o homem de Neandertal, ele aborda o Heidelbergensis, o Homo heidelbergensis, tá? Tudo bem, ok, são muito semelhantes, né? Tudo bem. Vamos lá. Por quê? Porque o Heidelbergensis seria a espécie de transição entre o Erectus e os sapiens, tá? Assim como o Neandertal provavelmente seja um Heidelbergensis que evoluiu para um Neandertal. Mas tudo bem, isso são detalhes, tá? Não vou cobrar isso à risca de vocês, mas conhecer as espécies. Vamos agora para os sapiens. No slide inicial, a gente tem aqui, eu trouxe várias imagens de sapiens, tá? Por quê? A gente geralmente tem uma questão que fica complicada. Muitos cientistas usam Homo sapiens apenas e outros usam o Homo sapiens sapiens, para dizer que nós modernos somos os sapiens sapiens, um pouco diferentes dos primeiros sapiens que surgiram, tá? Por termos os ossos mais leves e tal, e um pouco do cérebro, o cérebro talvez seja um pouco maior. Porém, muitos cientistas não fazem essa distinção. Portanto, nós vamos ficar falando de Homo sapiens se referindo a nós, humanos modernos, ok? Ok. Bem, gente, vejam, o Homo sapiens ele é muito diverso, óbvio, né? Então, no seu fenótipo, na sua parte externa, ele é muito diverso. Agora, na sua parte interna, né, órgãos, cérebro, capacidade de entendimento das coisas, ele é igual em todos os cantos do mundo. É a espécie mais evoluída dos hominídeos, né? A única que restou, como já falei para vocês. Então, como eu trago ali, eu trago nesse slide essa imagem, a primeira imagem ali, um humano moderno do lado do Neandertal, tá? Um europeu moderno do lado do Neandertal. Algumas diferenças, né? Digamos que o moderno ele é mais grácil, como se fala, né? Ele é mais magro, mais alto, com os ossos mais leves, mais finos. Aqui tem uma outra imagem do lado de um sapiens na frente de todas as outras espécies que ficaram para trás, né? Ali talvez mais oriental, com os olhos mais puxados. Essas variações que vão acontecer na parte externa, né, que é chamada de fenótipo na biologia, ela se dá por causa do ambiente. Opa, vamos pensar. Por que os orientais têm os olhos puxados? Você sabe? Muito provavelmente pela incidência solar, né? Pela questão do sol lá ser mais intenso. Aí, para enxergar, tem que franzir os olhos. É uma hipótese que surgiu, né? Então, tem os olhos mais fechados, mais puxados. Opa, temos ali embaixo, interessante, uma reconstituição facial de um sapiens, de um primeiro sapiens que surgiu na Europa. Um dos primeiros, né? Interessante que ele tem a pele negra e os olhos azuis. Interessante, porque a coloração dos olhos já estava em transformação. Coloração dos olhos já estava em transformação. No entanto, a pele continuava escura, associada a essas populações das regiões de maior incidência solar, africanos, né? Do lado, uma africana moderna,
uma indígena. Depois a gente vai entender por que nossos indígenas da América são tão parecidos com os asiáticos. Tem os olhos puxados, tá? Cabelo liso, cabelo escuro. Por quê? E do lado uma criança branca, cabelos claros, cabelos loiros. Como assim? O cabelo também foi perdendo a pigmentação, porque por conta de estar também numa região mais fria. Isso tudo a biologia vai ensinando para vocês, vocês vão aprender isso ao longo dos anos de estudo de vocês na escola, tá? Mas todas essas diferentes Homo sapiens são da mesma espécie, que varia só a parte externa, tá? Vamos entender um pouquinho. Vamos adiante aqui. Vamos entender como é que vai surgir o Homo sapiens, tá? Muito provavelmente o Homo sapiens ele surge na África e vai migrando também para outras regiões. Como eu falei, ele possivelmente vem ali da linhagem do Heidelbergensis, né? Erectus, Heidelbergensis, e aí o sapiens. Ele é a espécie que vai dominar todo o planeta. Sai da África, vai para a Ásia, Oriente Médio, Extremo Oriente, Europa, tá? Vamos lá. As suas características, mais grácil que o Neandertal, a cabeça, o crânio é mais curvado, né? Mais arredondado, a face também é mais leve, as órbitas dos olhos, elas não são tão redondas, são mais retangulares, os dentes são volumosos, né? Os dentes vão variar também por conta da dieta dessa espécie que vai se alimentando de outras coisas. Então ela já caça, ela já cozinha. A gente vai ver que ela começa a manipular os grãos, né? Não só coletar, depois vai começar a plantar, escolher os grãos melhores. Vamos ver. A capacidade craniana, 1.450 centímetros cúbicos, mais ou menos. É a mesma capacidade craniana que a nossa, né? O cérebro é mais desenvolvido, com capacidade de raciocínio. As modificações físicas vão fazer com que essa espécie consiga desenvolver linguagem, sons diferentes, tá? Isso também depende, gente, da evolução do corpo, da laringe, da faringe, da capacidade de projetar sons. É uma espécie que tem uma inteligência maior. Possui símbolos, como assim? Começa a atribuir simbologia, a desenhar, representar coisas, né? É possivelmente com o Homo sapiens que começa a religião, começa a desenvolver religião, crenças, tentativas de explicar as coisas que acontecem, os fenômenos naturais. Começa a produzir arte, desenhos, música. Se encontra nos sítios arqueológicos dos primeiros sapiens flautas feitas de osso. Então, não, a vida dos sapiens, ela não é só nascer, comer, viver, se reproduzir e morrer. Não, ele busca sentido para a vida, ele busca fazer arte, ele busca entender as coisas, ele cria linguagem. É uma espécie criativa, é a nossa espécie, né, gente? Que consegue expressar sentimentos também. Diferente de todas as outras que a gente estudou anteriormente. O Neandertal talvez tivesse religião, porque já sepultava seus mortos. Talvez tentasse compreender o que acontecia com a vida após a morte, tentasse compreender o que era a morte. Mas não há muitas evidências disso. Esses aspectos culturais vêm
com a nossa espécie, com o Homo sapiens, ok? Então, eles também começam a viver em sociedade de maneira mais efetiva, mais ampla. Diferentes tipos físicos vão surgir, né? Por quê? Mostrando que esse ser, que essa espécie é capaz de se adaptar a diferentes ambientes, porque ela tem inteligência. Então, ela tem inteligência para fabricar roupas, para se adaptar a diferentes ambientes, ela tem capacidade de fazer instrumentos para caçar espécies diferentes, faz ferramentas mais elaboradas, tanto de pedra, quanto de osso, quanto de madeira, como de marfim e outros materiais. O Neandertal e o Erectus, eles fazem ferramentas somente de pedra. O Sapiens, ele começa a usar tudo que é tipo de material para transformar em tecnologia. Ele pega um osso e ele transforma numa agulha para costurar suas roupas, coisa que o Neandertal, até onde se sabe, não faz. Ele faz escultura de madeira, é legal, isso a gente já encontra também, esculturas pequenininhas, né? Faz joias, adornos corporais, brincos, se pinta, modifica seu corpo, ok? Vamos ver um pouquinho aqui da migração do Sapiens pelo mundo. Então, o Homo sapiens surge na África. Da África, ele vai para o Oriente Médio, para o Extremo Oriente, chega ali na Oceania, na Austrália, tá? Na Rússia, onde é a Rússia, hoje nas regiões mais glaciares, vai conquistar a Europa e tudo bem. Esse é o chamado Velho Mundo, né? E é ele também que vai chegar na América, gente. Na América do Norte e na América do Sul. Olha aqui esse mapa aqui do lado, mostrando como eles teriam chegado, né? Os sapiens teriam chegado na América do Norte e na América do Sul, pelo um lugar conhecido como Estreito de Bering. Eu vou dar uma aula só disso para vocês, tá? Como ele sai ali da Ásia, ó como é pertinho, gente. A Ásia da América do Norte é tão pertinho. Por um tempo, por um período, aqui se criou uma ponte de gelo por onde o ser humano passou e entrou na América. Essa é uma hipótese, né? Então, domina todos os continentes. Ah, prof, então está dizendo que o Homo erectus nunca viveu na América? Nunca viveu na América, gente. A única espécie que habitou as Américas, né, continente americano, foi o Sapiens. Ok? Vamos adiante. Uma coisa importante que eu não falei, mas que é de extrema importância, é que o Homo sapiens, ele domestica o fogo. O Erectus descobre o fogo, domestica até, porque ele leva junto tal, mas o Erectus não sabe fazer o fogo. Provavelmente as outras espécies também não sabiam. O Homo sapiens, ele aprende a fazer fogo. Então, aquela imagem que você tem, muito famosa, de, né, ir raspando uma pedrinha um graveto numa pedrinha, um graveto no outro, esquentando, assoprando para fazer o fogo, é uma descoberta da nossa espécie. E o fogo abre um mundo até então desconhecido, né? Porque aí tu consegue a cada momento, né, cozinhar mais os alimentos, se reunir à noite para conversar à beira de uma fogueira, tá? Enfim, vai ajudar a organizar, até a proteger das noites frias, né? O que vai fazer com que essa espécie também consiga ir para áreas muito mais frias do planeta, tá? Se deslocar, é uma espécie que se desloca muito.
também caça muito, vai atrás de manadas, né? Bom, os acampamentos, os lugares, digamos assim, as casas, não são casas, mas os acampamentos, as estruturas de moradia vão também ficar mais complexas, gente, né? Porque a inteligência aumenta. A inteligência aumenta, tá? E também o fogo, óbvio, é usado na guerra, né? A gente imagina que possa ter havido diversas guerras entre Homo sapiens e Homo neanderthalenses. Guerras mesmo. Disputas por territórios, por áreas, tá? Tem um filme muito interessante que mostra isso. Eu vou depois deixar um trechinho para vocês assistirem, que é a Guerra do Fogo. O nome do filme é A Guerra do Fogo, que vai mostrar essa interação entre o Neandertal e os sapiens que vem chegando. Bom, interessante é que eu trouxe assim, tá? O que a gente encontra nos sítios arqueológicos do Homo sapiens, tá? Dos primeiros sapiens. Ferramentas diversas. Aqui no canto, ali em preto, ali com fundo preto, tem as flautas de osso que eu falei para vocês, tá? Também embaixo, ali com fundo azul, uma agulha de osso, usada para costurar a roupa. Embaixo, uma estatueta de pedra que a gente chama de uma Vênus, né? Vênus de Wildorf, não me lembro agora, me fugiu o nome, o lugar onde ela foi encontrada. Mas, poxa, que interessante, eles faziam já arte, uma representação de uma mulher da época, né? Bem ali, dá para tirar muita coisa, né, dessa estatueta, desse sítio arqueológico dos primeiros sapiens, tá? Do lado, as pinturas rupestres. A arte rupestre. O que é uma arte rupestre? Pintura nas paredes das cavernas, tá? Pintavam as paredes das cavernas. Nós vamos ver melhor isso depois, vou mostrar também para vocês. Pintavam por quê? Bom, a gente não sabe direito. Talvez para decorar, talvez para contar histórias, né? Tem uma hipótese legal de que eles pintavam também por rituais mágicos. Pintavam animais que queriam caçar, né? Então iam lá e pintavam um animal que eles queriam caçar no dia seguinte. Ou pintavam os animais que eram sagrados. É arte, gente. As primeiras formas de expressão artística, tá? Desses primeiros humanos. Do lado aí tem uma ponta de flecha de pedra encabada. Então, também novas ferramentas de caça e guerra vão surgir, por exemplo, o arco e flecha, né? Não é mais só lança, agora tem o arco e a flecha de pedra. Olha ali uma pontinha de flecha de pedra também do Homo sapiens. Bem feitinha ali de pedra preta em cima. Tá vendo como é perfeita? E do lado, o que tem ali? Outros instrumentos de osso, tá? E esses redondinho que parece anel são pesos de rede. Então também eles começam a fazer rede de pesca. Ou seja, gente, é a tecnologia, é o início da tecnologia. Nossa espécie, ela depende da tecnologia para sobreviver, né? E a tecnologia, ela está sempre se transformando, sempre buscando melhorar a qualidade da vida dessa espécie, da nossa espécie, a nossa vida. Então, desde o início, o Sapiens ele faz isso, ele cria coisas, ele cria tecnologia para se adaptar melhor à natureza, ok? Na próxima aula, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como eram esses acampamentos dos primeiros sapiens, um pouco mais de arte rupestre, como que a gente encontra esses vestígios arqueológicos nos sítios arqueológicos, tá?
como que eles se repetem pelo mundo afora, o que é o nomadismo. Mas por hora é isso. Bom? Obrigada pela atenção. Abraço, vamos falando.